Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé para nós lermos esse texto, que é a base da nossa pregação. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Como meu coração se alegrou em ver as crianças aqui no altar de Deus, louvando, bendizendo o nome do Deus eterno, do Deus altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor, que gerações estão entrando por essas portas, estão recebendo a semente da salvação. Aleluia, isso não tem preço. João, Evangelho, capítulo 3, o verso é o de número 16. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que aqui diz a palavra do Deus eterno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, nós te agradecemos por essa tão grande salvação. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode se assentar agora. Aleluia. Jesus mesmo falou que o caminho da salvação é um caminho estreito, que o caminho da perdição é um caminho largo. Ele mesmo falou que aquele que quer ser salvo tem que passar pela porta estreita, porque a porta larga conduz para a perdição. E nós encontramos nesse texto o desejo de Deus salvar o homem, o desejo de Deus buscar os perdidos. De Gênesis a Apocalipse, não tem nenhuma menção de que o homem possa ser salvo por si próprio, que o homem possa produzir a sua salvação. Ao contrário, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar Deus buscando o homem, Deus procurando o homem, Deus atrás do homem para salvá-lo, libertá-lo. Nenhuma tentativa humana foi capaz de dar a salvação ao homem. Ao contrário, foi plano de Deus em busca da alma perdida, do ser humano perdido. E esse texto é suficientemente capaz de trazer a salvação para toda a terra. Se toda a Bíblia se perdesse, se toda a Bíblia fosse queimada, se nós não soubéssemos falar nenhuma outra palavra da Bíblia e nos restasse somente João 3,16, já é o suficiente para salvar o homem, salvar a humanidade. A maior mensagem que o mundo tem ouvido esses dias, tem ouvido nesse tempo, é que Deus continua salvando, Deus continua buscando o homem perdido. Essa é a maior mensagem. Não tem como a gente comparar essa palavra com nenhuma ação filosófica pretensiosa para tentar transformar o homem. Porque nada aqui nessa terra, irmãos, poderá transportar o ser humano para a vida eterna, a não ser o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Nada, irmãos, nada. Eu posso granjear tantas coisas, eu posso obter tantos bens, eu posso adquirir tantas coisas, mas nada disso vai me comprar a salvação. Nada disso pode garantir a minha ida aos céus. Ninguém pode ser salvo pelos bens que adquire. Ninguém pode ser salvo pela construção intelectual que adquiriu durante seu desenvolvimento, seu crescimento intelectual. Se o ser humano não entender, se o ser humano não compreender que toda a sua argumentação, que toda a sua capacidade, que toda a sua eloquência, que todos os seus bens, se ele não passar pelas águas batismais,
se ele não confessar o seu pecado, se ele não se render ao Deus Salvador, nada do que ele construiu vale coisa alguma. A mensagem da Bíblia é essa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, queridos irmãos, seria suficiente para salvar qualquer que fosse o pecador, por mais embrenhado no pecado, por mais que ele tenha os seus pés num atoleiro perdido, se essa palavra entrar nos seus ouvidos, chegar ao seu coração, despertar a sua consciência, já é capaz dele ter um ingresso dele para a vida eterna, para morar com Deus e nunca mais se apartar, nunca mais ser extinguido da presença de Deus. Porque Deus amou o mundo, Deus te amou e Deus não desiste de você. Deus não desiste de ninguém. O maior engano das pessoas é acharem que esse Deus que muitos pregam é um Deus despótico, um Deus tirano, um Deus que está agora embravecido, querendo jogar as pessoas para o inferno. Mentira! Mentira! Uma coisa que você nunca vai poder chegar na presença de Deus é dizer que não foi te dado uma oportunidade. O homem, ele adquiriu 3 poderes. E Deus nunca mexeu nisso, porque Deus não criou robôs, Deus não criou androides, Deus não criou pessoas que são manipuláveis. Deus criou ser racional, com capacidade, com competência de saber o que é o certo e o errado, de saber o que é o caminho da salvação e o caminho da perdição. Deus te deu o poder intelectivo, o poder afetivo e o volitivo. Você pensa, você ama e você decide. Nós temos em nossas mãos hoje o maior bem. Para as pessoas que estão no mundo, que não entendem a palavra de Deus, eu pareço um louco, você parece um louco. As pessoas que não têm o Espírito de Deus, porque é somente através do Espírito de Deus, testificando com o nosso Espírito, que nós recebemos a revelação de Deus. Romanos 8,16. É através do Espírito de Deus. Quando o ser humano não consegue se conectar com Deus através das coisas espirituais, ele vai tentar decifrar o significado de Deus através da materialidade, das coisas físicas. Deus não se explica pelas coisas físicas. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em Espírito. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Enquanto o teu espírito não for despertado, enquanto o teu espírito é uma área aonde Deus vai conectar as coisas espirituais, você não consegue entender as coisas de Deus. Por isso que o mundo não entende ainda. Mas embora o pecador, na sua ignorância espiritual, e por mais entremeado que ele esteja no pecado, Deus continua amando suas criaturas. Nada pertence ao diabo, irmãos. Nada é do inimigo. Nem aquele que comete um delito, nem aquele que está agora estragando a sua vida, aquele que está perdendo a sua juventude, aquele que está envolvido em drogas, ou aquele que está confinado agora numa cela carcerária, numa penitenciária, aquele que está agora envolvido com coisas erradas. Ninguém pertence ao diabo. Nada pertence ao diabo, irmãos. Quando a palavra de Deus entra no coração do homem e desperta nele o estado relacional
com aquele que é todo poderoso, não tem pecado, não tem diabo, não tem vício, não tem bebida, não tem mentira, não tem nenhuma obra de Satanás que possa impedir o curar, o libertar, o agir de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Isso é para você, é para nós, é para nós. Deus não olha como nós olhamos. Deus não olha como nós olhamos. Deus não quer que ninguém se perca. Ele não quer. Por isso Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Uma da maior grandeza do Evangelho é Deus não ter nos negado a salvação. A salvação é de graça. Amém? Eu não mereço a salvação, irmãos. Nem vocês. Nós carecemos pela misericórdia e a bondade de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Deus olhou para a terra não viu um justo sequer. Nem os patriarcas, nem Moisés, nem Abraão, nem Jacó, nem Davi. Por isso Jesus veio a esse mundo. E a Bíblia diz em Isaías 53 que Ele levou sobre si as nossas dores. E foi imputado sobre Ele todas as nossas misérias, mazelas, desgraças. E quando Ele estava pendurado ali naquele madeiro, quando Ele disse: Pai, tudo está consumado, Satanás perdeu o poder sobre as vidas humanas. Você entende isso que eu estou dizendo? Quando Jesus falou: Pai, tudo está consumado. Se consumou o plano da salvação, irmãos. A porta de esperança se abriu. A porta da vitória se abriu, igreja. Você pode dizer, aquela pessoa que está perdida, você pode dizer para aquele que não tem tido oportunidade pelos homens, dizer: olha, Deus não desistiu de você. Deus nunca desiste de ninguém. Uma das maiores realidades da Bíblia é que Jesus veio como nosso Salvador, mas um dia Ele virá como juiz. E a Bíblia nos fala de uma grande reunião diante do trono do Senhor. O livro do Apocalipse, capítulo 20, fala dessa grandeza. Ninguém pode fugir desta grande reunião do trono branco. Essa é uma reunião em que grandes e pequenos, poderosos, todos estarão presentes. Eu quero ler Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Olha o que aqui diz: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e se abriram-se os livros. E o livro, se abriu outro livro, que é o da vida. Verso 13. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Presta atenção agora. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Presta atenção. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado para onde, irmãos? Por que a salvação é tão importante? Porque Deus não quer que você se perca. É você que decide pela sua salvação. Eu pareço um louco. A igreja vai estar nas ruas. A gente usa de estratégias para chamar a atenção das pessoas. Mas o nosso interesse é mostrar que Jesus Cristo, Ele é o poderoso, eterno Salvador. Eu não posso salvar uma unha sequer. Eu não posso botar o pé de ninguém na entrada do paraíso celestial. Homem nenhum pode salvar homem.
Ninguém pode receber a confissão do pecado de um outro e tentar então ofertar a salvação. Somente Jesus pode fazer isso. Esse texto, irmãos, é uma realidade. Você está aqui nessa reunião, você é livre. Se você quiser dar as costas e ir embora, você pode fazer. Se você não quiser nunca mais entrar nessa igreja e dizer, olha, eu detesto as palavras que o pastor prega, você pode fazer. Você pode dizer, eu hoje tomo uma decisão de nunca mais seguir a Cristo, não quero participar de nenhuma reunião, você pode fazer. Mas nesse grande dia, ninguém poderá sair dessa grande reunião. Essa reunião para a tristeza, mas para a advertência de cada um de nós, é a reunião daqueles que serão condenados. Do juízo de Deus, diante do trono do julgamento, o trono de juízo. Ninguém que está nessa reunião pode ser salvo. Ninguém que está nessa reunião de Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11 ao verso 15, poderá fugir da presença do Senhor. E a Bíblia diz que grandes e pequenos, todos quantos morreram, eles serão trazidos diante de Deus. E cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Suas vidas passarão como se passa um filme num telão. Ninguém poderá escapar da ótica de Deus. Todos os segredos e cometimentos errados, ocultos, serão revelados diante de todos. Toda atitude omissa, todo serviço mal feito, toda negligência a Deus, o amor ao próximo, toda oferta remissa do coração, da vida, essas pessoas não poderão ocultar os seus atos. A coisa mais terrível que pode ter é justamente o ser humano estar nessa reunião. Não existe coisa pior em toda a existência, em todas as lutas e problemas e dificuldades que o homem possa enfrentar, do que ele está nessa reunião, a reunião daqueles que serão condenados. O Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15, revela o momento do julgamento das nações ímpias, de todos aqueles que rejeitaram a palavra, de todos aqueles que não quiseram assumir um compromisso existencial com aquele que é poderoso, relacional com aquele que é poderoso, espiritual com aquele que é poderoso, eterno, maravilhoso. Meus irmãos, hoje há uma digladiação, uma preocupação tão grande, porque um país, ele é poderoso por suas reservas. Essas reservas, elas são em cifras, ou metal precioso, ou reserva como o petróleo, e qualquer outro mineral, qualquer outra riqueza. Mas eu quero dizer, toda essa reserva, toda essa riqueza pertence a um só. Toda a terra pertence ao Senhor, amém? Amém? O homem está querendo adquirir aquilo que pertence a Deus. E eles se acham poderosos, se acham no direito de entrar no outro país e pisotear e dominar, escravizar. Se acham no direito de promover guerra, transformar uma nação num verdadeiro caos. A Bíblia diz que um dia tudo isso vai passar. Grandes e pequenos, poderosos, estarão diante de Deus. E ninguém poderá sair dessa reunião. Hoje, nós temos a liberdade. Nós estamos pregando aqui. Eu sou um arauto do Senhor. Sou um pregador do Evangelho. Mas você pensa que isso não me custa alguma coisa? Que os pastores, pregadores, evangelistas, missionários não pagam o preço por isso? Por desvendar, descortinar, falar das coisas futuristas e colocar na cabeça do ser humano o que é a palavra do Deus eterno. Porque o ser humano hoje quer buscar as coisas dessa vida. O ser humano não quer relacionamento com aquele que é todo poderoso. As pessoas depositam seus corações na vida material.
Jesus mesmo falou: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça nem a ferrugem pode consumir. Nada aqui, irmãos, pode nos dar salvação. Eu estive num hotel e estava conversando com o dono do hotel. E ele falou: pastor, eu já fui da igreja. Um hotel muito lindo, num lugar muito gostoso. E eu falei: por que você então deixou a sua comunhão com Deus? E ele estava fumando um charuto. Ele disse: esse charuto é charuto importado, cubano. Ele estava bebendo uísque. Ele falou: pastor, eu não consigo largar meu charuto, meu uísque. Você entende? As pessoas sabem o que estão decidindo. Eles estão vivendo um momento de prazeres transitórios, passageiros. Decidem por algo que simplesmente dá um alívio, dá uma compensação por um momento. E abrem mão da vida eterna, da salvação. Irmãos, é nessa visão que o Evangelho de João nos leva a pensar. Porque após a morte segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Após a morte nós não poderemos fazer mais nada. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o quê? Juízo. Igreja de Jesus. Talvez você que entrou aqui seja de outra religião, mas eu não estou pregando religião, não estou pregando denominação, doutrina da igreja. E o que menos interessa a Deus é religião e doutrina de igreja. O que mais interessa a Deus é a verdadeira fé, o evangelho transformador. Eu não estou atacando ninguém. E nem quero que se faça promoção para estarmos pregando e caçando as bruxas, nada disso. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, depois da morte não há salvação. Irmão, depois que o ser humano morre, não existe jeito nenhum dele alcançar a sua salvação. A salvação é aqui e agora. O dia da salvação é hoje. O presente determina o futuro. É assim que é o Evangelho. Jesus te recebe com a sua bagagem de pecado e te transforma, te purifica e te dá o passaporte para os céus. O passaporte para os céus. Não adianta você fazer missa do 7º dia para dizer que aquela pessoa vai estar migrando do estado de dor para um estado de descanso. Não existe isso na Bíblia, irmãos. Não existe isso na Bíblia. Isso foi criado para encher os cofres das igrejas. Não existe isso. A Bíblia fala o contrário. Após a morte, meu irmão, segue-se o juízo. É uma palavra difícil, é algo que nos mexe a alma. Você entende por que Deus, Ele quer que você seja salvo? Tenha certeza da sua salvação. Pastor, eu sou boa pessoa. Pastor, eu pratico filantropia. Pastor, eu faço caridade. Pastor, eu ajudo as pessoas. As boas obras não salvam ninguém. A salvação não vem do mérito do homem. Agora a salvação te faz um melhor homem e uma melhor mulher. Quando você é salvo para as boas obras. Mas as boas obras não podem salvar ninguém. Não pode salvar ninguém. O que nós estamos agora vivenciando, agora aqui, é que você vai sair daqui com uma decisão. Você quer ter a certeza da sua salvação? Ou você quer sair daqui sem tomar uma decisão ao lado de Jesus? Eu não sei o tempo que nós pregadores vamos ter aqui, que a igreja vai estar aqui.
Eu não sei, porque a qualquer momento, a Bíblia diz que é no piscar de olhos. A igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. E quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo não estará mais aqui. Mas não espere pregadores, cantores, intercessores, porque não haverá mais dons espirituais sobre a terra. O dia da salvação, a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Qual é o dia da salvação? Alguns dizem assim, pastor, eu vou deixar de fumar, vou deixar de beber, eu vou deixar de praticar coisas erradas, eu vou me purificar. Aí depois sim, outros dizem, pastor, eu tenho que gozar muito tempo, eu tenho que aproveitar esse mundo, eu tenho que me deleitar das delícias, dessas maravilhas que o mundo dá. Aí sim, quando eu estiver cansado, fraco, no leito, sem poder ofertar nada, aí sim, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação é hoje, meu irmão. O dia da salvação é hoje. É hoje. A Bíblia diz que a salvação é pela fé. Efésios capítulo de número 2, verso 8. A salvação não vem dos homens. Pastor, mas eu ouvi alguém dizendo que depois eu posso acender uma vela, posso ofertar sufrágios. Pastor, eu posso fazer isso? Não. A salvação é de Deus para o homem. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz, ainda que eu oferecesse meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nada disso me aproveitaria. A salvação não vem dos homens. A salvação é um dom de Deus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Aleluia! Olha o que diz Efésios 2, verso 8. Porque pela graça, aleluia, sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Meu irmão, a maior riqueza que você pode ter na tua vida é a sua salvação. Igreja, não vamos desvirtuar a palavra de Deus. Pregue a salvação, irmãos. Milhares de almas indo para o inferno. Pessoas se perdendo, gente. A igreja de Jesus tem que voltar para o evangelho rudimentar, essencial. O evangelho simples. A igreja tem um tesouro. Esse tesouro é incorruptível. A tua salvação é a maior riqueza que você pode ter. As pessoas acham que depois que essa matéria for o pó, acabou a vida. Não acaba, irmãos. Não acaba. Essa casca, esse tabernáculo humano, essa casa, ela vai passar mesmo se Jesus não voltar. Todos nós veremos a morte. Mas a nossa alma, o nosso espírito é eterno. Meu irmão, como é que está a tua vida? Como é que você está diante de Deus? O que você pensa a respeito da tua salvação? Não importa. Pastor, eu tenho sofrido tanto, tenho tido tantos problemas. Não importa, meu irmão. As aflições do presente tempo não há de ser comparado com as riquezas da glória futura. Não importa. Deus veio
para os ricos, para os pobres. Ele habita no palácio, mas habita também nos barracos. Esse é o Deus da salvação. Porque lá no céu não vai ter diferença. Lá no céu não vai ter esse desequilíbrio social. Lá ninguém é mais pobre e ninguém é mais rico. Todos nós estaremos participando dos deleites, das maravilhas de Deus. A tua salvação é o maior bem que você pode ter. E Satanás quer roubar isso. Colocar todo empecilho, colocar todo impedimento para que você possa tropeçar e ficar no meio do caminho. Perder a tua fé. Você quantas vezes chegou na igreja? Quantas vezes você já tentou decidir? Quantas vezes você já disse, hoje eu vou para assumir o compromisso com Jesus, e o diabo te aponta uma acusação. Olha a tua vida. Você está cheio de problemas. Você ainda está fumando, está bebendo. O inimigo diz da tua consciência, é aquele pecado, é aquela situação. Eu quero dizer para você que a salvação é um dom de Deus. Não depende de você. Deus já tem o desejo de salvar há muito tempo. Está escrito em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não quer que você tire o seu fardo. Deus não quer que você venha sem problemas. Deus quer que você venha com a sua sobrecarga. Deus quer que você venha com as suas mazelas. Venha, porque o sangue de Jesus tem poder para te libertar. Tem poder para te libertar. O maior engano do diabo é esse. A salvação não depende de você. A salvação vem de Deus. O apóstolo Pedro estava numa reunião como essa, só que as pessoas tentavam sufocá-lo, porque ele pregava Jesus o Nazareno. E ele fala a respeito da salvação só por Jesus, irmãos. Diga comigo, só por Jesus. Só Jesus salva. Você pode aplaudir o Senhor? Só Jesus salva. Placa de igreja não salva, pastor não salva, padre não salva, papa não salva, orientador espiritual não salva, discipulador, professor não salva. Você pode ter o cargo e a essência que quiser dentro da igreja, mas o único que pode salvar o ser humano se chama Jesus Cristo. A salvação só por Jesus. Olha o que Pedro falou diante de homens poderosos do Sinédrio. Atos capítulo 4, o verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos. Ele antes dava testemunho de Jesus. Irmãos, eu sempre digo na igreja que todo pregador, ele paga um preço. Porque seria muito fácil a gente pregar e ocultar. Pregar e não querer falar dos sofismas, daquilo que parece ser verdade, mas não é verdade. Nós, pregadores, pagamos um preço muito grande. Porque as pessoas dizem, olha, mas ele jogou pesado, ele falou duro demais. Ele falou mal disso, mal daquilo. Não estou falando mal de nada. Vocês estão vendo, é a Bíblia que está falando. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus. Chega às 6 horas da tarde, as pessoas param
para interceder por Maria. Maria foi uma grande mulher de Deus, uma escolhida do Senhor. Não houve mulher tão capacitada, santa naquele momento, que pudesse carregar o eterno Salvador, senão Maria. Mas Maria, ela mesmo no seu canto, o cântico de Maria, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito espera em Deus, meu Salvador. Até Maria reconheceu que Jesus era o Salvador da sua alma. Até Maria. As pessoas põem a fé em medianeiros. Olha isso que eu vou falar, para que o Espírito Santo possa abrir a porta da sua consciência e você possa receber luz do Espírito Santo. Você possa receber o entendimento, porque só o Espírito Santo que é capaz de nos dar entendimento. Só o Espírito Santo que é capaz de nos dar entendimento. Está na Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 10, que é o Espírito que nos revela as coisas de Deus. É o Espírito Santo. A gente percebe, nós não estamos fomentando guerra santa, mas libertação, irmãos. Como que eu se dissesse para você, se você não vir para Nazareno, você não é salvo. A Nazareno é só uma consequência de nós nos reunirmos aqui e termos respeito. Mas a igreja de Nazareno não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Quando você confessa o seu pecado, quando você diz: Senhor, eu confesso, creio que Tu és o meu Salvador, então você é salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Se com tua boca confessares ao Senhor, o teu coração crede que Ele morreu e ressuscitou, e ao terceiro dia saiu vitorioso, você será salvo. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Nem Pedro, nem João, nem Batista, não tem ninguém que possa te levar até a Deus que não seja Jesus Cristo. Nada, ninguém, nem aqueles que se consideram o pontífice de Cristo aqui na terra. Aquele que é capaz de nos levar até a Deus se chama Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Olha o que a Bíblia diz. Timóteo capítulo 2, o verso 5. Porque, lê comigo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Você pode aplaudi-lo? Aleluia! Aleluia! Quem conseguir achar uma literatura antiga, pode ter que você encontra na casa de sebo. Fugir do labirinto apostólico romano do Padre Aníbal. Ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Ninguém, irmãos. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele fala que nós não fomos comprados com qualquer sangue. Capítulo 1, verso 18. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18. Diz assim: sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18. Agora o verso 19, o que diz? Mas com o precioso o quê?
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não foi o pastor que deu o seu sangue, não foi a religião, não foi prata nem ouro que nos comprou da nossa fútil maneira de viver, mas o precioso sangue de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Que você pode ter, o que você pode ter hoje, nem prata, nem ouro, nem cifra. E você pode granjear, pode ter uma conta rechuchuda de dinheiro, você pode ter bens materiais, pode ter, amém. Não há pecado nenhum nisso, quando você não coloca essas coisas como sendo o Deus da sua vida, o Deus da sua alma. Eu gostaria hoje de orar por você, meu irmão, orar por você. O meu pedido hoje, se você quiser aceitar, é que todos aqueles que ainda não foram batizados nas águas, aqueles que ainda não assumiram um compromisso assim, formal, visual, com Jesus, você que ainda não é batizado, você viesse aqui que eu quero orar por você. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida. Eu quero clamar a Deus, Miguel, por sua vida. Quantos aqui ainda não são batizados? Pode chegar aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Qual é o seu nome? Santi, Deus abençoe. Danilo, Deus abençoe. Você que ainda não é batizado, pode chegar aqui, meu irmão. Eu quero orar por você. Deus abençoe, minha irmã. Qual é o seu nome? Priscila, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode chegar, Edson. Pode chegar. Ainda está faltando você, eu sinto. Você tem toda a liberdade de sair do seu lugar para chegar até aqui. Nós vamos fazer uma oração simples, mas vamos fazer de coração diante de Deus. Existe alguém no nosso meio que está sem comunhão, nunca mais tomou a ceia, não tem feito parte de uma igreja? Pode chegar, Bruno. Chega aqui, Bruno. Vamos orar também. Nosso colaborador, Bruno, guerreiro. Amém. Amém, minha irmã. Graças a Deus. Eu quero pedir aos pastores que estendam as mãos aqui, pastores. Vamos orar, vamos ser breve aqui. Eu gostaria, em nome de Jesus, de levantar esse clamor. Aleluia. Graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, nessa hora, juntamente com a igreja, apresentar esses irmãos. Ah, Deus, que a maior riqueza que nós podemos alcançar aqui é justamente a nossa salvação. Pai, em nome de Jesus, escreva os nomes desses irmãos no livro da vida eterna. Ó Deus, ajuda-os a caminharem, ajuda-os, Senhor Deus, a continuarem na Tua presença. Senhor, aquilo que a minha voz, aquilo que eu preguei, não conseguiu realizar na mente desses irmãos, o Teu Espírito possa terminar, Senhor. Por misericórdia, eu os abençoo. Juntamente com essa igreja, nós abençoamos vocês. E pedimos que a partir de hoje, vocês sejam selados, sejam tocados, guardados pelo Espírito Santo. E tenham a certeza que a salvação já chegou para vocês. Em nome de Jesus. Amém.